Olá pessoal, vamos corrigir então as questões sobre regra de três simples, tá? A questão 1, para construir uma casa, 8 operários trabalham 60 dias. Em quantos dias a casa seria construída por 12 operários? Então, vamos fazer uma coluna para operários, vou usar abreviado, e para dias, tá? Que é sobre o que o problema fala. Então, 8 operários constroem em 60 dias. Agora, em quantos dias? X, 12 operários. Tá? Então, vamos fazer o seguinte estudo aqui. A coluna de operários, que está completa, o que aconteceu nela? Ela vai ter na de baixo, onde eu estou perguntando para o X, mais operários. Mais operários vão levar mais dias ou menos dias para fazer uma casa? Menos dias. Então, isso aqui ela é inversamente proporcional, porque mais operários levam menos dias para fazer uma casa. Então, quando isso aqui acontece, que a gente é uma lógica direta, né? Mais e menos, isso aqui é inversamente proporcional. Então, eu preciso alterar a ordem de quem? Eu vou alterar sempre a ordem dos números nunca da coluna do x. Então, vou escrever 12 sobre 8 igual a 60 sobre x. Vou simplificar por 4 aqui, o 12 e 8, tá? Aí vai ficar 3, aqui vai ficar 2. Então, nós vamos ficar com, vou fazer aqui ao lado, 3 sobre 2 igual a 60 sobre x. Multiplicando cruzado aqui, 3x, 2 vezes 60. Né? 2 vezes 60. Então fica x igual a 2 vezes 60, 120, divididos por 3, né? O 3 que está multiplicando o x passou dividindo, x igual a 40 dias. A questão 2, então. Uma usina produz 500 litros de álcool com 6.000 kg de cana-de-açúcar. Determine quantos litros de álcool são produzidos com 15.000 kg de cana. Então, uma coluna para litros e uma coluna para quilogramas de cana, tá? Então, 500 litros ela produz com 6.000 quilogramas. Agora, quer saber quantos litros? Com 15.000 quilogramas, tá? Então, vamos pensar o seguinte, nessa coluna do quilogramas aqui, ó, tem mais, eu tenho mais cana-de-açúcar. Mais cana-de-açúcar vai produzir mais álcool ou menos álcool? Mais álcool. Então, mais cana-de-açúcar, com mais cana-de-açúcar se produz mais álcool. Então, mais cana se produz mais álcool. Tá? Então, vejam, mais aqui e mais aqui é diretamente proporcional, então é só armar assim como ela está. Então, eu tenho 500 sobre x, vou repetir tudo assim, 6.000 sobre 15.000. Tá? Vou simplificar por 1.000 aqui e por 1.000 aqui embaixo. Agora, simplificar por 1.000 é cortar os zeros, né? Quando a gente corta os zeros, quantidade de zeros, a gente está simplificando por 1.000, por 100 ou por 10, né? Como que ficou isso? 500 sobre x igual a 6 sobre 15. Daria para multiplicar já cruzado aqui, mas eu prefiro diminuir mais ainda esses números. Eu vejo que posso simplificar por 3. E aí eu vou reescrever da seguinte forma aqui ao lado. Eu vou escrever 500 sobre x, né, igual 6 por 3. Aqui fica 6 por 3, 2, e 15 por 3, 5. Então fica 2 sobre 5. Né? Então, o que nós faremos agora é multiplicação 2 vezes x, 2x, e 5 vezes 500. 5 vezes 500. Né? Então, nós vamos ter 2x igual a 2.500. Agora, x vai ser igual a 2.500 divididos por 2. Então, a metade de 2.500 é 1.250. Questão número 3. Uma equipe de 10 professores gastaram 12 dias para corrigir as redações de um vestibular.
Considerando a mesma proporção, quantos dias levarão 30 professores para corrigir as redações? Então, vamos fazer uma coluna para professores e uma coluna para dias. Tá? Então, 10 professores levaram 12 dias. Agora, considerando a mesma proporção, quantos dias levarão 30 professores, tá, para corrigir as mesmas redações? Então, vamos perceber o seguinte: na coluna de professores que está completa, eu percebo que de 10 aumentou para 30. Então, eu tenho mais professores. Se eu tenho mais professores, eles vão levar mais dias ou menos dias para corrigir essas redações? Vão levar menos dias, tá? Então, ó, mais professores levam menos dias, que é o que estava envolvido no enunciado. Não vou colocar menos dias para corrigir as redações, tá? Vou deixar assim, abreviado aqui, tá? Então, mais professores levam menos dias. Isso é inverso, mais e menos, quando aparece nessas duas colunas aqui, é inverso. Então, eu vou ter que inverter alguém. Então, eu vou colocar 30 sobre 10, né? Vou inverter a numérica e o 12 sobre x continua. Continuando aqui ao lado, primeiro eu vou simplificar aqui por 10, né? Vou cortar 0 em cima e 0 embaixo. Fica 3 sobre 1, igual a 12 sobre x. Então, multiplicando cruzado aqui, eu tenho 3x igual a 1 vezes 12. Agora, 3x é igual a 12. Logo, x é igual a 12 divididos por 3. 12 divididos por 3 é igual a 4 dias. Ou seja, né, 30 professores vão levar 4 dias para corrigir essa mesma quantidade de redações. A próxima questão, a 4. Um muro de 12 metros foi construído utilizando 2.000 tijolos. Caso queira construir um muro de 30 metros, nas mesmas condições do anterior, quantos tijolos serão necessários? Então, primeiro vamos usar uma coluna para metros e a outra coluna para tijolos, certo? Então, 12 metros tem um muro, é gasto 2.000 tijolos, 2 milheiros. Caso queira construir um muro de 30 metros, tá? Quantos tijolos serão necessários? Então, pessoal, vamos pensar o seguinte: o que aconteceu na coluna que eu tenho completa aqui? Ó, de 12 passou para 30, ou seja, na coluna eu tenho mais tijolos. Desculpa, eu tenho mais metros de muro para fazer. Para fazer mais metros de muro, eu preciso de mais tijolos ou menos tijolos? Mais tijolos, né? Então, para fazer mais muro, eu preciso de mais tijolo. Então, é diretamente proporcional. Mais muro requer mais tijolos. Ok? Mais e mais. Vejam que esse testezinho é bom para saber se tem que inverter ou não. Então, como mais e mais, é só copiar como a gente montou ela ali em cima. 12 sobre 30 igual a 2.000 sobre x. Vou simplificar por 6, né? Simplificamos por 6 esses dois números e vamos ficar com 2, né? 12 por 6 dá 2, 30 por 6 dá 5, 2 sobre 5 igual a 2.000 sobre x. Multiplicando cruzado aqui, 2x igual a 5 vezes 2.000. Logo, x vai ser igual a 10.000, que é 5 vezes 2.000. E esse 2 que está multiplicando passa para lá dividindo. X igual a 5.000 tijolos. Tá? Então, serão necessários 5.000 tijolos para fazer um muro de 30 metros. A número 5. Em uma panificadora são produzidos 90 pães de 15 gramas cada um. Caso queira produzir pães de 10 gramas, quantos iremos obter? Então, pessoal, vamos fazer uma coluna para pães e uma coluna para gramas, que é o peso, a massa, né? Gramas. Então, ó, 90 pães de 15 gramas. Tá? Agora ele quer produzir pães de 10 gramas. Quantos pães serão feitos? Percebam então aqui, ó, na coluna de gramas que está completa, que diminuiu a massa do pão. Então eu vou fazer pão com menos massa. Tá?
Essa massa que sobra do pão que antes era feito pro de agora, porque o pão vai ser menor, essa massinha vai sobrando, 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 no final vai poder fazer mais pães, né? Então, nós vamos fazer mais pães. Ou seja, se diminuir o peso do pão, a massa que eu tinha no início vai dar para fazer mais pães no final, porque o pãozinho está menor. Então, se ele é menor, dá mais quantidade de pão. Não dá mais quantidade de pão? Pão menor dá mais quantidade. Se eu faço pão maior, dá menos quantidade, né? Então, nesse caso, ó, vamos só ver aqui, ó, pães menores, né? Pães menores, né? Ou menos massa rende mais pães, tá? Então, se eu fizer pães menores com menos massa, vai render mais pães em quantidade, né? Em quantidade de pães. Isso é inversamente proporcional. Então, eu vou manter 90 sobre x igual a 10 sobre 15. Vou simplificar por 5 e por 5, né? Vai ficar 2 sobre 3 e vou resolver aqui ao ladinho. Então, 2 sobre 3 igual a 90 sobre x. Ou 90 sobre x igual a 2 sobre 3. Também nessa igualdade aqui não tem problema aparecer antes ou depois do igual. Tá? Vamos fazer, ó, 2 vezes x e 3 vezes 90. Né? Então, x vai ser igual a 3 vezes 90, 270 divididos por 2. Qual é a metade de 270? 135 pães. E a número 6, então. O filho de Márcia toma 6 mamadeiras de 300 ml por dia. Tá? Então, ele toma 6 mamadeiras de 300 ml. No total, ele toma 1.800 ml, quase 2 litros. Tá? Márcia irá comprar uma caixa de 12 litros. Tá? Assim, quantas mamadeiras são possíveis fazer com 12 litros? Então, o que não pode confundir aqui, ó, pessoal, que é 6 mamadeiras de 300 ml, tá? Porque 6 mamadeiras de 300 ml dá 1.800 ml, tá? Então, o que tem que ver aqui, ó, ele quer saber quantas mamadeiras, ó, quantas mamadeiras. Então, vamos ver, ó, vou fazer uma coluna para mamadeiras, e a outra para quantidade que tem, né? ml. Então, vejam bem, uma mamadeira tem 300 ml. Se vocês colocarem 6 mamadeiras aqui, tem que colocar 1.800 ml aqui, tá? Porque 6 mamadeiras de 300 ml, não quer dizer que 6 mamadeiras no total são 300, não. Uma mamadeira de 300, 6 vai dar 1.800, tá? E ela vai comprar 12 litros, quer saber quantas mamadeiras. Então, na coluna de mamadeiras, X. E aí, o que acontece? Se 1 litro tem 1.000 ml, 12 litros tem 12.000 ml, ok? Então, vamos ver o que aconteceu aqui na coluna de ml. Eu tenho mais ml, de 300 foi para 12.000, mais leite, mais ml de leite, vai dar mais mamadeiras ou menos mamadeiras? Mais mamadeiras. Né? Então, se vai dar mais mamadeiras, ela é diretamente proporcional. Então, ó, mais leite se faz mais mamadeiras. Certo? Ó, mais e mais, tá? E aí, tá bem montada, 1 sobre x igual a 300 sobre 12. 12.000. Então, vou simplificar, ó, 2 zeros de baixo, 2 de cima, como se eu simplificasse por 100, tá? Ó, isso é como se eu simplificasse por 100. E aí, vou repetir o 1 sobre x e vou ficar com 3 sobre 12, tá? 12 não, 120. Isso aqui eu posso simplificar também ainda, tá? Posso simplificar isso aqui por 3 e por 3, tá? Vou simplificar para diminuir ao máximo o tamanho de números, ó. 1 sobre x igual 3 por 3, 1. 120 por 3, 40. Notem que, como isso aqui é uma proporção, o 1 já está igual. O x falta ser igual a quanto? A 40. Então, quando eu faço
aquela continha. Aqui eu nem precisaria fazer, eu já sei que x é igual a 40. Ó. Então, ó, 1 vezes x, 1 vezes x e 1 vezes 40. 1 vezes 40. Ó, 1 vezes x é x, 1 vezes 40 é 40. 40 mamadeiros. Certo?